Gente boa de Deus, hoje nós estamos completando mais uma série de mensagens que edifica. E antes da gente começar, eu queria que você se inscrevesse no canal, deixasse um like, porque a gente tem certeza, querido, que essa mensagem vai alcançar a vida e vai transformar a pessoa. Querido, no ano de 1994, eu estava no Lago da Carioca, ali no centro do Rio de Janeiro. E nesse dia, eram umas 1h30 da tarde, 2 horas talvez, tinha um rapaz pregando. E era uma coisa assim, do outro mundo. Por que era uma coisa do outro mundo? Porque aquele rapaz estava pregando, não tinha banda de música, não tinha ninguém. Ele estava sozinho e no gogó, falando. E tinha 60 pessoas ouvindo aquele rapaz. E eu parei para ouvir aquilo e falei, meu Deus, isso é um fenômeno. Porque eu já peguei em praça. E quando você pega na praça, o que acontece? Some todo mundo. E aquele rapaz sozinho, sem banda de música, sem nada, tinha mais de 60 pessoas lá ouvindo ele. E aí eu esperei aquele rapaz acabar de pregar, e depois que ele dispersou e orou pelas pessoas que aceitaram Jesus, dispersou a multidão, ele foi, entrou ali pelas barracas, porque naquela época tinha muita barraca que vendia bolsa, vendia calçada ali, ele entrou ali para dentro, ali eu fui atrás dele. E aí eu fui tentar entender a história daquele rapaz, comecei com ele, e aí perguntei ele de onde ele era, ele falou, olha rapaz, eu sou de Sergipe. E aí perguntei como é que começou o ministério dele. Ele falou, rapaz, eu trabalhava na cana-de-açúcar. E quando eu tinha 23 a 24 anos, eu entrei em crise. Por que eu entrei em crise? Porque a gente trabalhava de manhã à noite, cortando cana, cuidando do canavial. E tudo que eu tinha era uma bota, 2 calças e 3 camisas. Daquele dia para lá, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu vou começar a roubar, vou virar ladrão. E aí em Sergipe tem um momento da cana-de-açúcar, que é o momento da colheita, em que ele recebe outros trabalhadores de outro lugar. E aí ele viu lá no galpão onde as pessoas guardavam os pertences uma mochila muito bonita. Aí o que ele fez? Ele roubou aquela mochila. E dentro daquela mochila tinha uma Bíblia. E o que aconteceu, queridos? Ele pegou aquela Bíblia e abriu a Bíblia. Você vai abrir onde eu vou ler? E abriu no livro do profeta Jeremias. Ele falou comigo que naquela noite ele leu o livro do profeta Jeremias 5 vezes. O livro do profeta Jeremias, irmãos, é um livro grande, tem 50 capítulos. Por ele lê 5 vezes, ele leu a noite toda mesmo. E de manhã ele tinha se tornado o profeta Jeremias. E falou, dali me deu um desejo, e eu saí pelo Brasil e pelo mundo levando o evangelho. E estive em São Paulo, estou aqui no Rio de Janeiro, estive em Curitiba, estive no Ceará, estive em Sergipe, estive em Alagoas, todos os lugares do Brasil eu preguei. Inclusive estive na Venezuela, estive na Colômbia, e hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, rapaz, como é que você toma banho, como é que você almoça, como é que você faz sua higiene pessoal? Ele falou, rapaz, eu sigo os mendigos, chego no lugar, sigo os mendigos, o mendigo vai lá tomar banho, eu tomo banho junto com ele, lavo minha roupinha. E a questão da alimentação? Falou, rapaz, Deus ele tem cuidado de mim. Eu estava pregando aqui no Rio de Janeiro, chegou um senhor, falou assim, moço, eu estou com uma crise lá em casa, porque eu tenho 2 filhos. Um tem 17, um tem 14. O rapaz, 17, ele trafica para poder usar droga. E a menina de 14, ela se prostitui para usar droga. Se o senhor orar e Deus transformar a minha família, eu pago o almoço do senhor pelo período que o senhor estiver aqui. E aí ele falou, rapaz, eu comecei a orar, Deus transformou a família daquele médico e ele está bancando o meu almoço. Então, queridos, às vezes a gente está no lugar que a gente não está feliz. Às vezes a gente está num lugar que a gente não tem paz. A Bíblia diz que em Mateus 4:16, Jesus foi expulso de Nazaré e foi recebido em outra cidade com festa. Foi em Jerusalém que foi recebido com festa. Então, meu querido, nós temos que enfrentar nossos medos, enfrentar nós mesmos. E se tiver com dificuldade, sabe, mude. Não tenha medo de mudança, não tenha medo de transformação, porque a mudança traz a transformação. Porque é melhor você estar numa transição do que estar num lugar infeliz. É melhor você estar mudando, tentando se encontrar, se achar, do que estar numa situação de amargura. Tá? Então, escolha um lugar
E eu tenho certeza que Deus é um Deus misericordioso, vai sempre te ajudar a encontrar um lugar, vai sempre encontrar um lugar que você fica feliz, que você possa ser produtivo. Não adianta tu estar num lugar e estar com raiva de todo mundo, estar numa situação com ódio de todo mundo, não está progredindo, não está avançando. Então peça a Deus a orientação, tá ok, meu amigo? Então, meu amigo, se inscreva no canal, deixa um like, me ajude. Eu sei que essa mensagem vai chegar a algumas pessoas que vão ser transformadas pela mensagem do Evangelho. Muito obrigado.